Saudações, meu nome é Ricardo Machado e nessa aula a gente vai estar tratando dos fluxos de trabalho e também do layout, né, como é definido o layout de um laboratório e, claro, mais itens de segurança em laboratório, para a gente prevenir aqui os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. Na verdade, a missão da segurança do trabalho é promover a saúde, né? O que a gente quer é que não ocorram coisas indesejadas, principalmente aqui com a saúde das pessoas e também com a qualidade do trabalho, laboratório, nesse caso aqui dessa disciplina. Então vamos lá, vamos iniciar aí com os fluxos de processo, que seriam as rotinas de trabalho e aí a definição do layout do laboratório. Então, quando a gente pensa em organização do trabalho, antes de se imaginar que equipamentos eu vou usar, antes de imaginar que tipo de prédio eu vou precisar, e quantas pessoas eu preciso, a gente tem que ter o que a gente chama de fluxo de processo. E aqui é um diagrama chamado fluxograma, um diagrama padronizado, com formas padronizadas, para a gente desenhar esse processo. No caso aqui do IFRN, nos nossos laboratórios, a gente tem a pesquisa e o ensino, e o grande volume das nossas atividades aqui é o ensino. Então, nossos laboratórios eles têm que ter uma certa flexibilidade, porque eu vou ter várias pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, e não é um fluxo contínuo de produção, por exemplo, como é um laboratório de análises clínicas, como é um laboratório aí numa empresa que vai fazer um tipo ou dois de ensaios, e eu tenho ali uma sequência, né? Vários momentos do dia, todos os dias eu faço a mesma sequência. Então a gente aqui ao longo do semestre vai alterando esses fluxos, que na verdade é o planejamento, o plano de cada aula, e o laboratório tem que permitir uma certa flexibilidade e estar com pessoas também, essa condição de se ter aprendizes aqui naquele ambiente, né? Então se faz o fluxograma primeiro do trabalho, aqui tem os padrões dessas formas. Então, o início, ali o losango para decisão, as operações são aquele trapézio invertido, né? E aí, claro, em cada operação dessa eu vou dizer quais são os requisitos de segurança e todas as atividades que se faz ali nessa operação. Aí, tendo essas operações já padronizadas, a gente vai agora definir o layout, o arranjo físico desse laboratório, que equipamentos eu preciso. A gente está nesse momento agora, tive a notícia ontem que foi aprovado o curso, o início do nosso curso de processos químicos, o curso superior, aí, tecnólogo de processos químicos, do nosso campus, e a gente já está com todo o equipamento comprado, layout definido, estamos montando aí o laboratório, um dos laboratórios, chamado Laboratório de Processos, onde a gente vai ter lá um reator, um destilador, uma bancada de ensaio, um destilador de biodiesel, né? Então tem que ter esse fluxo de equipamentos, materiais, pessoas, instrumentos aí, né? Então, que vai ser desenhado num que a gente chama de layout, né? O layout é arranjo físico. Aqui, por exemplo, um dos equipamentos, uma bancada de trabalho central, normalmente essa bancada é onde a gente faz os experimentos aqui de ensino. Aqui um panorama geral, ali ao fundo 3 capelas químicas, no lado direito, ali ao lado das capelas, a gente vê um armário ventilado para reagentes, e aqui no centro uma bancada de trabalho com pia, com também a opção de eu trabalhar sentado ou trabalhar em pé. A gente padroniza essas mesas para o trabalho em pé, e por isso que os bancos, né, quando a gente vai sentar, tem que ser um pouco mais altos do que as cadeiras que a gente utiliza em escritório. A gente já vai falar dessa altura dessa bancada. Ali ao fundo um chuveiro de segurança, né? Aqui à esquerda uma bancada para equipamentos auxiliares de apoio, lá tá, dá para ver uma balança de precisão. E aqui mais no canto esquerdo inferior, pias para lavação aí de vidraria, por exemplo. Tá, então esse é um layout clássico, a gente tem uma ilha e no entorno os equipamentos de apoio, de suporte. Tá? Aqui à esquerda a capela química também. Então a gente tem que pensar bem nisso, no fluxo das pessoas, no distanciamento dos equipamentos, na entrada e na saída, nas rotas de fuga, se der algum problema aqui, né, para eu abandonar essa instalação. E de maneira geral, o prédio ele tem que ter um projeto preventivo contra incêndio, tem que ter a questão de saída de fumaça, de ventilação natural. E aí cada cômodo, né, cada ambiente desse prédio vai ter que ser projetado
em função da atividade que é feita ali dentro, né? No nosso campus, a gente tem mais ao fundo os laboratórios de química e mais à frente a parte administrativa, o apoio ao ensino, aí o suporte pedagógico, a secretaria, a direção, biblioteca, né? Então a gente separa aqui. Por que a gente concentra esses laboratórios numa região? Porque facilita as instalações complementares, por exemplo, a central de gás, os equipamentos de ventilação, e também a gente consegue isolar esse risco isolar essa carga incêndio do resto da edificação. Certo? Aqui outra visão em 3D de uma entrada. Preferencialmente a gente instala 2 portas no laboratório. Tá? E essas bancadas aqui, elas não estão do jeito que seria o mais adequado. Elas têm que estar alinhadas para o sentido de fuga. Tá? Nesse caso aqui, elas estão alinhadas perpendiculares. Então ali ao fundo a gente vê autoclaves, vê lá refrigeradores, aqui à esquerda a gente vê estufas, vê lá no fundo, no canto esquerdo superior, lá as capelas, né, bancadas de apoio no perímetro. Ali bem à direita, lá no canto direito superior, um armário para coisas pessoais, isso é importante, no laboratório de ensino, onde é que a gente vai deixar as coisas pessoais, a mochila do aluno, né, e algum casaco que ele possa estar carregando, num armário. Tá? Não se deixa isso no chão, não se deixa espalhado em cima de bancada, porque isso gera acidente. Tá? Então, a entrada nesse laboratório, esse arranjo físico deve permitir isso, né, para que a gente já entre, se paramente, coloque lá a vestimenta profissional, os equipamentos de proteção individual. É importante ter um local aqui para armazenamento desses equipamentos. No caso do ensino, um local onde o professor vai poder distribuir e controlar a distribuição desses EPIs normalmente, e também da vestimenta profissional, a bata, né, o jaleco de brim de algodão, tá? Não se usa em laboratório de química jalecos sintéticos, a gente usa o brim de algodão. Tá? Vai prevenir aqui a questão do fogo e também do ataque químico das substâncias na minha vestimenta. Tá? Entrado aqui, em laboratório a gente não corre, não grita, não fica fazendo piada, chamando a atenção das pessoas para coisas que não são o foco ali do ensaio. Tem que ter sempre a cabeça voltada para o que eu estou fazendo, porque é uma atividade que envolve risco para a pessoa e também para os colegas. Em algumas atividades, a gente pode optar também por essas ilhas de trabalho colaborativo, é possível também, principalmente aí no ensino básico, né, para a gente ter assim cooperação aqui entre os alunos em cada ilha. Normalmente a gente deixa essa face da ilha que é voltada para o professor, deixa ela livre para o professor poder falar de maneira geral e também para o professor poder chegar em cada ilha e ir orientando e verificando como está o andamento ali do trabalho. O que eu tenho que evitar é isso aqui, né, a bagunça. Existe aí a teoria do caos, que é a expressão da entropia, né, que é dizem que é a tendência do universo é o caos, né? Mas assim, para o ser humano prevalecer, ele tem que criar aqui uma forma que seja adaptada para ele, não só a natureza está em equilíbrio, mas que seja favorável para a existência humana. E claro que a gente deixar as coisas sem controle assim vai me gerar acidente, gerar princípio de incêndio, vai comprometer até o resultado das análises que eu estou fazendo ali. Então, organização. Aqui tem um mapa de risco, mas o foco aqui é colocar o layout, né? Mas se vocês lembrarem da aula de mapa de risco, os círculos vermelhos são os riscos químicos, estão lá na capela, na bancada de apoio, aqui nessa bancada central, na ilha central, risco químico. O verde é o risco físico, então lá na capela o ruído, aqui nas pias aqui a umidade, lá na estufa o calor, essa bolinha verde pequenininha nessa ilha central aqui também o ruído, mas menor, porque normalmente a fonte de ruído aqui é a capela, o exaustor da capela, e a gente já aprendeu que o ruído atenua com a distância, né? Aqui o quadro de canetas, né? Para o professor poder anotar alguma coisa aqui que está explicando na aula. E lá a porta. A gente prefere que as portas abram no sentido de fuga, o laboratório, e de preferência 2 portas.
Tá? Só que tem um problema nisso que a gente já vai ver no próximo slide. Esse aqui, ó, as portas estão abrindo, aqui as duas, ó, no sentido de fuga. Só que nesse momento, quando eu abro a porta, eu estou obstruindo o corredor principal, né? Então, o Corpo de Bombeiros, quando for me vistoriar, ele vai querer que tenha uma largura mínima, que é calculada pela população do bloco, do setor aí, desse ambiente, não só do laboratório, mas da população desse prédio. E a porta aqui, claro que ela vai diminuir o fluxo de pessoas no corredor. Então, a gente prefere fazer ela recuada. E aqui as bancadas estão alinhadas no sentido de saída, ó. E a gente, claro, tem que ter essas distâncias entre as bancadas, entre um equipamento e outro, os fluxos aí dos corredores principais para a movimentação de pessoa tem que ter distâncias mínimas, dimensões mínimas. Aqui dá para ver melhor as portas aqui abrindo para fora, né? Ó, gente, aqui dá para ver a porta recuada, nesse caso é um laboratório espelhado com outro que está aqui cortado nessa parte de baixo, né? Mas eu abro a porta para o sentido de fuga e ela não bloqueia o meu corredor. Então tem aqui uma maneira de fazer essa abertura. E aí eu tenho um nicho de proteção ali onde está instalado esse chuveiro de emergência, logo ao lado da porta, ao lado superior da figura aqui, logo acima da porta, aqui nessa figura. Então tem um nicho ali de proteção para alguns equipamentos também. Né? Ali só foi feita uma sala em separado para os equipamentos de apoio e as bancadas num ambiente maior. O adequado aqui seria ter duas portas e essas bancadas estar alinhadas por fluxo de saída. Tá? Mas é uma opção também se fazer o layout assim. Então, que dimensões mínimas eu vou usar? Eu tenho que garantir o fluxo de pessoas, tenho que evitar a colisão, as pessoas na movimentação, tenho que garantir a movimentação fácil de equipamentos, de produtos, de insumos aqui, de reagentes, por exemplo, né? Garantir uma condição de ventilação, também pensar na manutenção das máquinas. Então, para aqueles equipamentos que são instalados sob bancadas, a gente usa normalmente uma distância entre eles de 60 centímetros para essa questão operacional. Em função da complexidade do uso desse equipamento, eu posso requerer aqui uma distância maior. Tá? E naqueles equipamentos que são estacionários e precisam de ter acesso lateral, a gente também tem uma distância para manutenção. E onde tiver fluxo de pessoas, eu tenho uma distância mínima para fluxo de pessoas. Então, vamos ver, ó, entre equipamentos no mínimo 60 centímetros. Então, dependendo do acesso a esse equipamento, ele não vai poder ser colocado sobre uma bancada contínua, vai ter que ter uma bancada só para ele, ou ele mesmo já é a sua bancada, e a gente garantir no seu entorno 60 centímetros para manutenção. Se tiver fluxo de pessoas entre os equipamentos, aí no mínimo 80 centímetros. Os corredores principais com 1,20 m, essas passagens, né, entre equipamentos e entre as pessoas aqui também 80 centímetros. As portas com 80 centímetros, abrindo para fora e pelo menos duas portas em cada ambiente. A altura da bancada, lembrar que a gente trabalha na posição de pé. Então, para eu não ficar inclinado, agachado sobre o meu ensaio, a gente usa bancadas de 90 centímetros de altura. E aí, claro, se tiver a necessidade de sentar para trabalhar nessa bancada, a gente vai usar uma cadeira um pouco mais elevada do que as cadeiras que a gente usa em mesa de escritório, por exemplo. Né? A mesa de escritório de ambiente administrativo tem 70 centímetros, né? Bem mais baixa do que essa bancada de trabalho aqui de laboratório. Tá? A gente pode ter bancadas mais baixas também, né? Mas não para estar trabalhando com reagente, mas, por exemplo, uma bancada de microscopia, aí se usa 70. Né? Uma balança de precisão pode-se usar 70 centímetros. O pé direito, que é essa altura do piso até a parte inferior do teto, 3 metros, no mínimo, para eu poder ter ventilação, ter uma boa condição de iluminação. Então, 300 centímetros, aqui 3 metros. Ó, gente, importante aqui em layout é sempre a definição do fluxo, o controle, a gente ter disciplina de cumprir as regras aí do laboratório, né? Não se ter brincadeiras, não se ter materiais dispostos no chão, coisas pessoais, tem que ter um armário para isso.
Equipamentos de segurança tem que ter um armário para isso. A gente tem que se paramentar ao entrar no laboratório e os equipamentos que a gente vai usar de segurança são um pouco diferentes em função do meu processo de trabalho. Então, vou ter lá o fluxograma de trabalho. No caso de uma aula, é o próprio plano de aula. Aqui no IF a gente tem um padrão também do cada professor, além do plano da aula, para todo o planejamento, do ensino, né, parte pedagógica aqui, a gente fazer um documento chamado roteiro de aula. Esse roteiro é passado com antecedência para a Colab, a coordenação de laboratórios, aqui, onde os nossos técnicos vão reservar o material, os equipamentos, vão organizar ali cada bancada de trabalho, que a gente chama de micro layout, o layout da mesa de trabalho, e para que no momento da aula o professor possa estar verificando tudo isso. Normalmente o professor vai também antes da aula acertar isso com os técnicos lá. E no momento da aula, o aluno vai seguir esse roteiro de aula também para fazer o seu ensaio. Primeiro, separar tal material, fazer isso, fazer a titulação, depois acompanhar isso, mensurar, medir o pH, por exemplo, tal. E ao final, escrever o relatório com os seguintes dados, tal. Então, temos ali um roteiro de aula, que é um fluxo também, mas é feito passo a passo, não precisa ter aquele desenho do fluxograma, mas tem cada passo da minha aula e das medidas de segurança também de cada passo. Cada professor vai estar explicando isso para vocês, tá? Não precisa o professor de segurança do trabalho explicar tudo, não. Cada aula tem um briefing, uma conversa prévia aqui de segurança, onde o professor vai explicar, e durante a aula, o professor de cada disciplina vai estar cobrando de vocês também o uso do equipamento de segurança, o procedimento, a postura de trabalho ali naquele ambiente, que não se esqueçam que é um ambiente de risco, mas se o risco estiver sob controle, a gente consegue trabalhar com segurança. Ok? Muito obrigado, façam a tarefa aí e até a próxima.